RFI Convida. No programa de hoje, a gente vai conversar com a fotógrafa Carolina Arantes, que está lançando aqui na França o livro First Generation. E Carolina, olá. Olá, Patrícia, obrigada pelo convite. Obrigada por você vir aqui. Eu queria saber, eu queria que você me falasse um pouco do que se trata esse livro. First Generation é um trabalho fotodocumental sobre a primeira geração de mulheres negras nascidas na França de pais imigrantes. Então, são cidadãs francesas de uma primeira geração. E o trabalho fala dessa construção dessa identidade que se faz numa idade adulta, porque na França o regroupement familiar, a lei do regroupement familiar é de 76. Então, a partir desse momento, quando as mulheres podem vir acompanhar os maridos que já estavam na França a trabalho, no final da colonização, né, teve uma imigração massiva. Então, as crianças nascidas deste encontro são os primeiros cidadãos franceses, afro-franceses. A gente não pode dizer afro-francês porque o universalismo, os valores universalistas na França não permitem, no caso, todos seriam iguais diante ao Estado, então a gente não chama afro-francês, a gente fala franco-africanos, né, aqui. Mas é essa construção dessa identidade, uma identidade que é feita na idade adulta, entre a escolha do que fica da cultura africana e o que fica da cultura francesa, como é que elas vão criando essa biculturalidade. E como é que surgiu essa ideia? Esse trabalho surgiu muito dessa questão de ter um olhar do sul, digamos assim, do hemisfério sul, que não é considerado ocidental, e de olhar para a Europa e falar assim, mas como é que funciona dentro de um país europeu a relação pós-colonial, né? Nós vivemos no Brasil uma miscigenação muito forte, muitas vezes de uma maneira muito violenta, que formou essa identidade nossa e que é, além de tudo, a maior característica mais bonita, né, da nossa identidade. E quando eu cheguei na Europa, eu fiquei muito surpresa de ver que a mistura era um problema. A dificuldade da miscigenação era um problema até diante da história da Europa, que é a divisão, a criação de fronteiras e tal. E eu fiquei pensando como é que seriam, então, para os cidadãos afrodescendentes de viver essa identidade em plena globalização, né? E a ideia foi surgindo através do processo de uma busca da própria identidade, que é a nossa, né? Como é que a gente vê a nossa identidade colonial, do pós-colonial, essa troca de olhar, né? A gente sempre foi analisado de um viés europeu, e agora, de repente, seria eu vendo de um viés da colônia, né? No caso, um país europeu. E essas mulheres, quantas foram? Como foi a seleção? Como foi o convívio com elas? Como foi o déroulement, o decorrer desse trabalho? Como ele aconteceu? Então, na França, nós não podemos fazer estatísticas, né? Não existem estatísticas étnicas na França, pelos valores universalistas. Então, eu não tinha referências oficiais de escolaridade, integração profissional, questões de saúde. E, para realizar esse trabalho, eu comecei a entrevistar as mulheres. E, nas entrevistas, eu fiz uma enorme pesquisa. E as entrevistas são muito, muito sensíveis, assim, são lindíssimas. E entrevistando as mulheres, eu me dei conta de que a fala delas era extremamente importante, que eu não poderia transmitir a fala delas através das imagens, no sentido de que essa voz pertence a elas. Elas é quem vivem o racismo, quem vivem as dificuldades, e a questão da cor, a gente tem que pensar nisso, assim, repensar a questão da cor, sobretudo quando a gente está tratando hoje em dia de minorias, como ser um fotógrafo que é inclusivo na voz das minorias, né? E isso, para mim, foi muito importante de ver que elas iam incluir essas entrevistas, que eram extremamente fortes, e elas falarem por elas mesmas.
outra coisa que me tocou muito é que que me tocou e que foi para mim uma defesa assim durante o processo do trabalho, é que esse trabalho fala da França. Então, eu não gostaria que a gente visse essas mulheres como parte de uma comunidade. Eu queria que a gente visse esse trabalho como um trabalho sobre a sociedade francesa atual. E para isso, eu misturei mulheres de diferentes origens e culturas diferentes. Culturas do Mali, do Senegal, da Costa do Marfim, do Congo, do Togo. Então, assim, eu misturei várias culturas muçulmanas com cristãs, na busca de mostrar esse panafricanismo que é real, que está sendo construído dentro do território francês hoje, e não cair num possível olhar estrangeiro, digamos assim, de falar, são as malianas, são as senegalesas, mas pensar assim, são mulheres francesas, negras, de origem africana na França hoje. E o fato de você, eu, sermos imigrantes também, o fato de você ser imigrante, no que ajudou, no que você acha que foi um diferencial para fazer esse trabalho? Nossa, foi totalmente um diferencial. Acho que existe aí duas coisas. Várias coisas, na verdade. Uma delas é o fato de que a gente tem uma empatia de não ter o sentimento de appartenance, né? De pertencimento a um lugar, à terra. Essas meninas são vistas na França como africanas e na África como francesas. Então, elas não têm essa sensação do território próprio, o que é diferente de nós. Nós, quando a gente chega no Brasil, nós sentimos essa ligação geográfica, né, de intimidade com a geografia. Elas não sentem isso. Então, o livro buscou traduzir essa sensação de estar entre duas cadeiras, né, sentada entre duas cadeiras, como diz a expressão francesa. Mas nós viemos, ainda que com questões de imigração própria, né? Minha família tem origens libanesas, francesas, alemãs, indígenas e talvez até judeus convertidos. Então, puro brasileiro. A gente não pode negar a cultura africana que faz parte da nossa música, da nossa comida, do nosso jeito de ser, do movimento, do corpo, né? A identidade brasileira, ela é marcada. Ainda você, por exemplo, que pode ter origens asiáticas, você ainda sente uma cultura africana, de qualquer forma. Sim. Não tem jeito. Então, isso me abriu uma porta enorme para essas mulheres. Eu não teria entrado se eu não fosse brasileira. E você mora aqui na França há 13 anos. Como foi o teu percurso de Brasil até aqui e até se inserir na paisagem fotográfica francesa? É uma odisseia. Eu estive em Barcelona antes, eu fiz um mestrado em desenvolvimento de comunicação na área de projetos culturais. E fotografo há muito tempo, mas nunca tinha me sentido fotógrafa profissional, embora no Brasil as pessoas já me procurassem para fazer trabalhos fotográficos. Eu achei sempre que eu era jornalista ou na área de comunicação cultural. E um belo dia, andando em Barcelona, fazendo o meu mestrado, eu me dei conta de que realmente era fotografia. E eu decidi vir para a França, passar um ano, me atualizar na fotografia e voltar para o Brasil. E eu vim para trabalhar na Cinemateca de Dança, que é uma cinemateca incrível. Agora está vinculada ao Centro Nacional de Dança de Pantin, mas na época não era. E era o ano da França no Brasil, então eu era assistente do Patrick Bensart, que era o diretor, e fiquei ali um ano assistindo ele no ano da França no Brasil. E fazendo estudos, encontrando gente, fui para Arles fazer um workshop com um fotógrafo americano que chama Christopher Morris, que é um dos fundadores da agência Seven. O Chris ficou muitos anos como o fotógrafo principal da Time Magazine na Casa Branca durante os anos Bush. E ele estava trabalhando muito na França naquele momento e ele me convidou para ser assistente dele. Então eu fui assistente do Chris 2 anos na França, na área de política e moda.
E depois a vida começou seguindo. Eu engatei neste projeto, na sequência, e um projeto no Brasil sobre a criação de gado. E fui começando a trabalhar com coisas paralelas, em fotografia corporativa, institucional. Me casei, me descasei e fui elaborando essa vida. Mas quando eu me descasei, quando eu me divorciei, eu fiquei na França por causa desse projeto. Eu não teria saído daqui antes de terminar ele. E você que está inserida nessa paisagem, a gente tem Paris Photo, a grande feira que abre hoje, e tem um dado muito interessante, que são 1.600 artistas representados por galerias, mas desses, só 31% são mulheres. E dessas, a maioria, 70%, são europeias. Você acha que a fotografia ainda continua um clube do Bolinha ou está mudando? Clube do Bolinha. Somos criticadas, inclusive, por falar isso, né? Os fotógrafos, em geral, homens, criticam todo o movimento. Muitos, né? Não todos, mas muitos criticam o movimento, inclusive, de tentativa de repaginação dessa realidade. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que existe questões a serem resolvidas existe também uma vontade de melhoria, né? Você vê que, por exemplo, durante o Paris Photo tem uma série de movimentos de entrevistas com mulheres fotógrafas, existem instituições que estão fazendo um trabalho de inclusão. E graças a essas instituições a gente está tendo um respaldo. Mas ainda no universo masculino, que é a maioria, né? Digo até na mentalidade, né? Porque está instaurado essa estrutura, inclusive muitas mulheres. Existe uma dificuldade de reconhecer que é importante abrir um espaço, inclusive nos valores, né? Quanto uma mulher ganha enquanto fotógrafa, quando ela é convidada para ir fazer um trabalho, às vezes até de conflito ou não. Eu, quando fui fazer um trabalho sobre a criação de gado no Brasil, me perguntaram por que eu não ia fazer fotografia de casamento. Ou me disseram que eu ia arrumar um marido rico, que eu estava procurando arrumar um marido rico. Então, a gente tem que escutar algumas coisas que, para mim, são coisas dinossáuricas. Assim, eu acho que essas não são fadadas ao desaparecimento, mas ainda estão muito presentes. Ou seja, são coisas que refletem a própria sociedade, né? Todas essas... Infelizmente, né? Ainda estamos aí. Bom, conversamos com Carolina Arantes, que está lançando aqui na França o First Génération. Carolina, obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada a você, Patrícia, pelo convite.